É informação interna. Flamengo acerta 2 negócios de uma vez só. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu likeão, toca aí meu parceiro, minha parceira. Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar, pois é, torcedor. Flamengo treina normalmente hoje no CT Ninho do Urubu, com foco total na partida diante da equipe do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, né, meus amigos? Todos nós sabemos que teremos aí Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, já amanhã, às 8h30 da noite, no sábado, né? Parece que foi ontem, né, o jogo Flamengo e Cruzeiro, já teremos um outro jogo Flamengo e Cruzeiro. O Leonardo Jardim indica que deve fazer algumas modificações ali na equipe, em função do desgaste do jogo na Libertadores, até mesmo em função da intensidade que o Flamengo aplicou na partida, cara. E dá para fazer umas mexidas no time ali e manter o nível de intensidade da equipe para essa partida diante da equipe do time do Cruzeiro, tá? Não tenho a menor dúvida em relação a isso, tá? De repente o Paquetá, né, começa jogando, ele que entrou durante a partida, de repente você tem um meio-campo com Paquetá e Carrascal, por exemplo, bota também o Everton Araújo, né? Vamos ver se a gente já vai ter o retorno aí do Alexandro para lateral esquerda, aquela coisa toda, enfim, as informações circulam aí, a gente vai atualizando vocês aí de acordo com o que vai saindo, beleza? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, veja, eu não sei se vocês já puderam assistir, porém, o Matheus Pereira, que é tão exaltado aí pela imprensa de Minas Gerais, parece até que é o Lionel Messi, segundo eles, pode ter ajudado o Jorginho a ter salvado aquele possível gol do Cruzeiro. Isso porque ele empurra o Jorginho. Tem uma imagem que ele empurra o Jorginho ele acaba ganhando um impulso em função do empurrão do Matheus Pereira, e aí o Jorginho vai lá e corta a bola que estava quase entrando no gol do Flamengo. Faltou realmente isso aqui para a bola entrar, foi um negócio impressionante. Eu já dava ali como gol certo e o Jorginho pôde salvar o Flamengo naquela oportunidade. Camisa 10 do Cruzeiro empurrou o volante do Flamengo segundos antes da bola salva sobre a linha. Pois é, meus amigos, um negócio realmente impressionante o que o Flamengo pôde, o que o Jorginho, né, o Flamengo, né, joga pelo Flamengo, pôde fazer evitando aquele gol. Pessoal, o Vasco pediu ao Flamengo a utilização do estádio do Maracanã para as quartas de final da Copa do Brasil, meus amigos. E o Flamengo simplesmente disse não ao clube cruzmaltino. Pois é, a relação entre os dois clubes já não vem da melhor maneira. A BAP acionou o órgão responsável por fiscalizar o fair play financeiro no Brasil, em função das vergonhas que o Vasco vem protagonizando, e o Vasco recebeu não para o jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil no consórcio do Maracanã. O departamento jurídico do clube, do caso do Vasco, já foi acionado para buscar medidas legais, mas o clube vai ao governo do estado para fazer valer o acordo feito no ano passado para que o Cruz Maltino tenha direito a jogos no estádio. Uma nova briga que promete. O Vasco não desiste de jogar dia 26 no Maracanã. Por enquanto, a direção não quer remarcar o jogo para São Januário. Os motivos apresentados pelo Flamengo é em função do gramado, dizendo que o gramado está desgastado, já está bem ruim, e que uma partida do Vasco lá só pioraria ainda mais a situação do gramado. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vamos lá. É o Flamengo que cuida do Maracanã, é o Flamengo que vê a situação do gramado, tá? Junto com o Fluminense também, evidentemente. Porém, verdadeiramente, vamos ser bem sinceros aqui, meus amigos, o Maracanã não é do Flamengo. O Maracanã é do governo do estado do Rio de Janeiro. Ah, mas está concedido por 20 anos e coisa e tal. O time tem o poder do veto. O Flamengo pode vetar a presença de qualquer um lá, porque o Botafogo pode no Newton Santos. O Botafogo já vetou, por exemplo, o jogo do Flamengo no Newton Santos. O Botafogo tem poder de fazer isso.
Pintou o estádio, aliás, lá com o símbolo do Botafogo e coisa e tal, por mais que seja um estádio público, e tem uma concessão também, não é uma venda, mas né, tá lá o Botafogo. O Flamengo tem esse poder no Maracanã? Eu acho que não tem. Eu acho que o Vasco vai entrar na justiça e vai acabar ganhando. Como já ganhou em outras oportunidades. Então tá aí mais um motivo pro Flamengo construir o seu estádio. Porque o Flamengo nunca terá um bom gramado enquanto não construir o seu estádio. Não vai rolar. Porque já joga o Fluminense. Daí ficam 2 times ali jogando. Agora mais o Vasco na parada. E eles vão conseguir jogar lá. Que provavelmente a justiça vai dar ganho de causa para eles, como já deu em outras oportunidades. Tá? Não adianta o Flamengo apresentar o argumento do gramado. Eu já até bradei, já falei contra aqui. Pô, o Vasco tem o São Januário e coisa e tal, mas se os caras têm o direito de jogar lá, cara, o que o Flamengo vai fazer? O Flamengo tinha que começar a agilizar lá o negócio do estádio. Ah, mas tem a tubulação, tem... Cara, o Flamengo tem força suficiente, tá? Para pressionar o governo, pressionar a Naturgy, pressionar quem fosse, tá? Para tirar, para descontaminar aquilo lá. O Flamengo tem. É porque não quer fazer agora. Não quer fazer. O próprio presidente admite isso, né? O próprio presidente admite isso. Mas vamos lá, pessoal. E aí, esse negócio do gramado do Maracanã tá dando pano pra manga. E deu até mais do que eu acharia que ia dar. Por quê? Severiano Braga, diretor do Maracanã, é demitido pelo Flamengo após críticas ao gramado, pessoal. O executivo já havia deixado o cargo de CEO e deu lugar a Fred Nantes, ex-Comebol. Ele foi demitido na última quinta-feira, conhecido como ontem, um dia depois dos jogadores criticarem a qualidade do gramado do estádio na vitória sobre o Cruzeiro na Libertadores. A demissão foi comunicada pelo CEO Fred Nantes, ex-Comebol, contratado recentemente pelo consórcio Severiano Braga, era o CEO, mas se tornou diretor e era o responsável pela gestão do gramado. E antes de ontem, tivemos duras críticas, né, do Léo Pereira, na zona mista, que disse: um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe jogo, que quer jogar quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas, falou o Léo Pereira. Além da crítica dos jogadores, já havia essa percepção no clube de que o gramado não esteve tão ruim no ano passado, mesmo com a pausa para a Copa do Mundo. Ou seja, no ano passado, nós não tivemos a pausa para a Copa do Mundo, tivemos a pausa, aliás, para a Copa do Mundo de Clubes, né? Bem verdade, teve uma outra pausa. Todo ano tem pausa, né? Aí ano que vem vai pausar de novo, porque tem a Copa do Mundo Feminino. Todo ano tem a tal da pausa, né? E mesmo com a pausa da Copa, não teve jogo, não teve, enfim, pelo menos coisa oficial não teve, o gramado é uma bosta. Uma vergonha isso. O Flamengo tem que cobrar essa empresa que faz lá a manutenção do gramado. Chega, é só desculpa, porque tem muito jogo. Dá um jeito. Tem que dar um jeito. Não interessa. E o jeito definitivo seria o Flamengo ter o seu estádio. Pelo menos trabalhar para que isso se realizasse. Mas, infelizmente, isso está muito longe de acontecer. Pessoal, vamos avançando aqui porque as quartas de final da Libertadores da América estão praticamente resolvidas, só falta definir o adversário do Flamengo para ver se vai ser o Del Valle ou o Tolima. Muito provavelmente vai ser o Independiente Del Valle. A LDU vai enfrentar o Palmeiras. O Estudiantes enfrenta o Corinthians, que bateu o Rosário Central ontem dentro do estádio do Corinthians, da Neoquímica Arena, por 1-0, gol de Breno Bidon. O Platense da Argentina enfrenta o Fluminense e o Flamengo muito provavelmente enfrentará o Independiente Del Valle, meus amigos, que aliás é líder do campeonato equatoriano,
tá? Com muitos pontos à frente, por exemplo, da LDU, né? 25 pontos à frente da LDU, que tá em quinto. E gente, olha só, o Independente Del Valle não tratem como se fosse... o Flamengo vai lá, tem a questão da altitude, tá? 2.850 metros de altura não é qualquer coisa. E é um time que é modelo de gestão no Equador. Então o Flamengo não pode, de maneira alguma, vou entrar ali, jogar mais ou menos. Tem que entrar jogando sério, tá? Para o Flamengo avançar às semifinais da Libertadores. Pessoal, a torcida... tem muita gente criticando a torcida do Flamengo. O Fabrício Bruno falou, né, na entrevista coletiva de que, porque a torcida do Flamengo, o pessoal joga aqui, depois volta aqui, é vaiado, aquela coisa toda. Cara, não é com todo mundo que isso acontece. Nós temos o caso, por exemplo, do Everton Ribeiro, que fez história no Flamengo, que é ídolo do Flamengo e voltou ao Maracanã e o Flamengo estendeu uma faixa lá, obrigado, capitão, por tudo que ele fez pelo Flamengo, tá? E tem que vaiar mesmo, assim. Por mim, até o Everton Ribeiro era vaiado durante o jogo. Depois do jogo, aí você aplaude, aí você, enfim, né? Depois do jogo. Durante o jogo, cara, é nosso adversário. Não tem essa história da carochinha, entende? O Flamengo avança para renovar com o Eric Pulgar, que dá pista em post da Libertadores, dizendo: vamos por mais. Volante comemorou a classificação para as quartas de final, fase que termina só após a janela, pessoal. Portanto, ainda temos aí um período para que o Flamengo inscreva jogadores. Além da grande atuação contra o Cruzeiro, o Flamengo avançou na renovação de contrato por Eric Pulgar nesta semana. Um dos destaques do jogo na última quarta-feira, o volante recebeu propostas de clubes do Oriente Médio, com ofertas de salários até maiores do que ele recebe no Flamengo, e ele dá prioridade, mesmo assim, em caso de valorização no Flamengo. Apesar de ainda ter contrato até o final de 27, ele possui uma multa rescisória pequena de 4 milhões de dólares, 20 milhões e 800 mil reais, a partir dessa janela deste Pulgar, com opções acessíveis, né, para que ele saia do clube. O jogador recebeu propostas da Arábia Saudita, como do clube Neon, e dos Emirados Árabes, como Al Jazeera. E os clubes interessados não precisam procurar o Flamengo, assim como aconteceu com o Gerson na saída dele, só que a multa do Gerson eram 25 milhões de euros. O Eric Pulgar também pode acontecer isso, nem negociar com o Flamengo. Para não perder o jogador, o Flamengo ofereceu uma renovação até o final do ano de 2028, com um aumento substancial de salário, pessoal. Há um impasse financeiro, que segundo o GE está perto de ser superado nesse momento, e o clube espera chegar a um acordo nesta sexta-feira. Hoje, Pulgar apareceu na noite da quinta nas redes sociais e deu pista de que não vai sair ao comemorar a classificação para as quartas de final, que terminarão após o final da janela no dia 11 de setembro, botando, né, juntos somos mais fortes. Ontem, no caso, ele postou isso ontem, né? Então, ontem se referindo à data do jogo. Demos mais um passo nessa Libertadores, um estádio lotado, uma torcida que empurrou desde o primeiro minuto e um time que deixou tudo em campo. Essa classificação também é de vocês. Obrigado por acreditarem, por nos acompanharem, por fazer sentir a força de vocês. Estamos nas quartas e vamos por mais todos juntos. Então, é um sinal claro de que ele vai permanecer no clube, porque se ele não permanecer, significa que ele provavelmente não vai jogar as quartas de final, né? Pelo menos não ela toda na sua totalidade, e parece que isso vai sim acontecer, pessoal. O Flamengo recebe 9 milhões de reais pela vaga assegurada às quartas de final da competição. Ao todo, o Flamengo já possui 29 milhões e 300 mil reais em premiação na competição, minha galera. Pois é, todo esse dinheiro aí depositado na conta do Clube de Regatas do Flamengo, que pode ajudar a turbinar, quem sabe aí, tudo bem que, Pedrão, mas as negociações do Flamengo, elas geralmente envolvem mais grana, sim, bem verdade, mas pode sim, quem sabe, turbinar aí ainda mais a janela do Flamengo, tá? E aí,
Vamos avançando aqui, já falando sobre essa questão da janela em si. O Flamengo volta a trabalhar, né, digamos, seriamente nessa situação dessa janela agora, com a vaga segurada a próxima fase da Libertadores, e olha para 3 posições: para a ponta direita, para o meio de campo. Pô, Pedrão, mas o Flamengo tem vários meio-campistas. Tem o Paquetá, tem o Jorginho, tem o Everton Araújo, tem o Saúl, tem o De La Cruz, né? Tem o próprio Eric Pulgar, que está aí renovando com o Flamengo. Provavelmente a gente pode ter até o anúncio hoje, o anúncio oficial por parte do Flamengo da renovação do Pulgar. Por que que o Flamengo quer um meio-campista? Primeiro, o Flamengo não tem entende internamente que não tem todos esses meio-campistas. Por quê? De La Cruz não joga. Saúl não tá jogando nada, né? O De Arrascaeta, né? Aí eu tô botando volante e meio campo, jogador de meio campo. Ele não aguenta jogar aquela intensidade os 90 minutos. Então você tem um jogador especial que você precisa usar no momento certo. Porque senão realmente complica. Então assim, o Saúl, cara, pela madrugada, né? Então assim, o Flamengo quer esse meio-campista. Não é porque não fechou com o Thiago Almada que não vai deixar de fechar com o meio-campista. Mas as 2 principais prioridades hoje é o ataque, que não tem substituto imediato para o Pedro, e é também a ponta direita. Muitos se enganam aqueles que pensam que o Flamengo desistiu completamente do Luiz Henrique. Isso não é verdade. Por mais que a assessoria do Luiz Henrique tenha publicado aquela nota dizendo que as negociações foram encerradas naquele momento. A própria assessoria depois, em contato com a jornalista Simples, disse que não, ele está aberto a futuras novas negociações, só vai ter que reiniciar as conversas com o Zenit, que já estavam muito bem avançadas, ainda mais porque os intermediários do Luiz Henrique também são intermediários do Zenit, e o Flamengo consegue negociar bem com eles ali na parada também. E aí, ontem, meus amigos, nós tivemos uma publicação do Samuel Lino nas redes sociais, né, com a foto dele lá com as crianças, perfilado ali com o time, e quem comentou? Luiz Henrique. Pois é, Luiz Henrique comentou, escrevendo: brabo papai. A informação que se tem é que alguns jogadores do Flamengo já conversavam com o Luiz Henrique sobre a possibilidade dele vestir a camisa do Flamengo. O próprio Paquetá, né, em entrevista na coletiva, falou que falava com ele na seleção, mas trocam mensagem também, e que o Flamengo vai tentar aí, quem sabe, reerguer esse negócio aí pela contratação do Luiz Henrique, que evidentemente que não vai ser fácil, mas o Flamengo quer reforçar o time para encarar as equipes que tem pela frente, o Del Valle, possivelmente o Corinthians ou o Estudiantes, né? Nós já temos desenhado o caminho do Flamengo, possivelmente o Corinthians ou o Estudiantes, e aí na final, né, avançando tudo isso, evidentemente tem o Palmeiras, o Fluminense, eu acho, que vai acabar vindo aí, beleza? Mais uma outra informação não menos importante, pessoal: o Flamengo acertou a contratação do lateral esquerdo do Operário para o Sub-20, que é dado como uma das grandes promessas para a lateral esquerda do futebol brasileiro. O Flamengo acertou a contratação de Miguel, de apenas 18 anos, apuração do meu grande amigo Flazoeiro em conjunto com o Flabásio, que o jogador passou por um período de avaliação no Flamengo antes de ser aprovado e contratado. Ele terá contrato com o Flamengo até julho de 2028. Vale lembrar que o Flamengo foi a mesma coisa com o Wesley. O Wesley jogava no Tubarão, só que o Tubarão é de Santa Catarina. E aí o Flamengo contrata a priori para ficar ali nas categorias de base, ele sobe, São Paulo ele dá a oportunidade a ele evolui e vira o lateral que virou hoje e tá jogando lá na Roma. Muitas das vezes, cara, esses garotos eles só precisam de minutagem para ganhar destaque. Pessoal, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu likeão. Produtos do Flamengo bem aqui abaixo, compre. Tamo juntão, saudações rubro-negras.